Podem colocar isso em jornais, em sites, etc e tal. Ele descumpriu o que ele próprio disse. Mas no futebol, Kleber, sinceramente, o que é dito de manhã, à tarde não é cumprido. Então não me surpreende, cara. E vamos lá. De datas, desde o princípio estava claro que ele toparia trabalhar em outubro, porque significaria para ele começar o trabalho de 24 antes para organizar a casa e ter o trabalho do ano que vem. O Tite é um cara que tem muito cuidado com as palavras, né? Então, era para se imaginar mais ou menos isso, né? A resposta dele sobre o fato de ter mudado de ideia foi dentro daquilo que eu já também imaginava, acho que todos nós, né? Eu pensei uma coisa, mudei de ideia, porque ele até usou uma historinha, né? Falou, o Marcos Braz perguntou como é que a gente pode... Não, o Tite Mas não. a diretoria é a foto da incompetência. É a foto da incompetência. Aí você traz um cara com a grandeza do Tite, com o patamar que ele tem, um treinador de 2 Copas do Mundo que foi medíocre nas 2 Copas do Mundo. Foi um dos piores treinadores da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Ó, Cruzeiro, fora. Torcer pra perder, né? Eu. Não sei vocês. Eu vou torcer pra perder. Aí Vasco em casa, dá Vasco. Eles têm medo do Vasco. Grêmio fora. E depois o Bragantino em casa. Depois o Bragantino em casa. E depois o Santos vai fazer 4 pontos só. Achei que foram feitas perguntas interessantes para o Tite, né? Não entraram ali na questão das ofensas, dizendo que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. Assim, eu acho que o Tite ele começa bem, né? Com essa declaração, com esse pensamento, porque... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um Vigênia sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre esse anúncio, nessa apresentação de Tite, essa coletiva de Tite de apresentação. Teve alguns comentários polêmicos aí, né? O que o Tite disse. Obviamente que foi uma fala, acho que já era esperado por muita gente aí, né? Não teve aquela questão polêmica e algumas pessoas meteram a porrada nisso aí no Tite, entendeu? Mas vambora aí com um react, um compilado bastante grande aí, bastante bom para vocês aí que eu fiz aqui. Vai deixando seu like também, seu like ajuda demais. Tamo junto. Se inscreve no canal, né, para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. E já notícia diariamente aqui no canal, né? Então vambora com mais vídeo. É isso aí. E sem mais enrolação. Vambora! E deixa seu like. Ah, uma pergunta. Na sua opinião, o Tite vai dar certo no Flamengo? Sim ou não? Deixa nos comentários e vambora. Tite no Flamengo e sobre o Mano Menezes no time do Corinthians. São os novos comandantes, que têm o que em comum, né? Além dos dois serem do Rio Grande do Sul, o Tite tem uma carreira mais longa do que a do Mano, um pouco mais longa, eles têm mais ou menos a mesma idade, 62 o Tite, 61 anos o Mano. Os dois vêm do interior do Rio Grande do Sul, fizeram bons trabalhos por lá, tiveram o Grêmio como talvez o time que os tenha revelado assim nacionalmente, né? Os dois brilharam muito no Corinthians, foi uma sequência muito vencedora de Mano e Tite no Corinthians, que depois passou para o Fábio Carille, e os dois trabalharam na Seleção Brasileira de Futebol. Se a gente já tiver aí, eu queria começar exatamente mostrando o que o Tite disse nessa primeira. O cartão de visita é sempre meio formal, meio protocolar, mas o Tite foi apresentado hoje e falou o seguinte. Muito bem, eu não tinha ouvido ainda a entrevista, não me surpreende muito, assim, até as palavras, o vocabulário, a expressão do Tite. Mano, o Tite mentiu quando disse que não trabalharia ou é um exagero, como eu acho que é um exagero dizer que ele... Tite mentiroso, falou que não ia trabalhar no Brasil em 2023... Mas foi ele que pediu, né? Ele falou, se eu trabalhar no futebol brasileiro, podem me chamar de mentiroso. Falou, não vou trabalhar. Podem colocar isso em jornais, em sites, etc e tal. Ele descumpriu o que ele próprio disse. Mas no futebol, Kleber, sinceramente, o que é dito de manhã, à tarde não é cumprido. Então não me surpreende, cara. E vamos lá. O Tite, ele vem de um fiasco numa Copa do Mundo, porque para mim a desclassificação do Brasil da forma como foi, para mim foi um fiasco, sim. Fiasco, é? Eu acho que foi um fiasco. Na Copa do Mundo o Brasil poderia ter ido muito mais adiante do que foi. Eu acho que o Brasil poderia chegar numa final, poderia até perder na final, mas o Brasil tinha bola para chegar numa final e não chegou. Então o Tite, se a gente parar para analisar, ele tinha como plano A, Europa. Não veio nenhuma proposta da Europa para o Tite. Plano B, talvez pode ter vindo alguma que não tenha o agradado. Sim, mas eu duvido que tenha vindo alguma coisa, porque, sinceramente, não pintou nada ali para ele. Plano B, talvez um futebol árabe, também não veio nada que
fosse tão sedutor assim para tirá-lo ali da zona de conforto, do stand-by em que ele estava. Hoje, sinceramente, Kleber, pelo potencial que tem, tanto em termos de qualidade de elenco, dinheiro e estrutura, o Flamengo é a melhor opção para o Tite. Eu sei que tem muitos corintianos que rasgaram a roupa. Mas não tem motivo, né? Ele não traiu o Corinthians. Não, evidente que não. Evidente que não. E pro Tite, Kleber, até poderia ser convidado para ir ao Corinthians, para voltar ao Corinthians na saída do Vanderlei, mas ele não traiu o Corinthians. Porque diferente do que fez o Guerreiro, que disse, olha, no Brasil só jogo no Corinthians, o Tite não declarou isso em momento algum. Muitos corintianos aí rasgaram a roupa de bobeira, mas pro Tite, pensando como profissional, hoje o Flamengo é muito mais atrativo por todos os fatores que eu citei do que o Corinthians, que é terra de ninguém. Gente, é claro que assim, isso que o Mano falou, quem disse podem me chamar de mentiroso foi o Tite. Esse podem me chamar de mentiroso, às vezes é uma força de expressão. E ele acabou sendo chamado de... eu penso um pouco diferente. Eu acho que se apresenta uma oportunidade num clube com grande potencial, que tem sido protagonista nas últimas temporadas, que é historicamente um clube protagonista, e tem sido nas últimas temporadas o time que divide ali com o Palmeiras e hora ou outra com o Atlético... né? Botafogo. Botafogo esse ano, né? Agora, se apresenta uma possibilidade de você começar um trabalho, de você encerrar uma temporada em que o teu grande objetivo vai ser a Libertadores, classificar para a Libertadores, e aí você vai ter 2, 3 meses para analisar elenco, para mudar elenco, para começar um trabalho. Vocês acham que ele pisou tanto na bola assim, Emerson? Então, eu conheço muito bem ele, né? Não só porque trabalhei, foi meu treinador, trabalho ali futebol. Deixando a área, o campo, eu conheço muito bem ele, né? Não só porque trabalhei, foi meu treinador, trabalho ali futebol. Deixando a área, o campo, eu conheço o Tite, pessoa, ser humano. E ele é um cara íntegro, um cara mega correto. O que aconteceu com o Tite, dele ter dito que põe aí em tudo quanto é lugar, né? Como foi a entrevista dele, sim. Ele recebeu uma proposta do mundo árabe, há meses atrás, inclusive não conseguiu pegar um avião para ir, a história é essa, mas sim recebeu uma proposta e recebeu da Europa também. Nesse período, pós-Copa do Mundo? Pós-Copa do Mundo. Mas você sabe os times, não? Não sei. Na verdade, o nível dos times, o árabe era para brigar pelo campeonato. O árabe era se você não souber da Arábia, quem vai saber? O árabe era o do Neymar, inclusive. Do árabe era que tal o Jorge Jesus. Exatamente, antes do Jorge. E o Tite recebe uma proposta do Flamengo que, pelo amor de Deus, com todo respeito ao torcedor corintiano e ao Corinthians, se pôr na balança hoje ter que escolher entre Corinthians, isso é uma verdade. Aqui não, na situação atual de elenco. Situação atual. Aqui eu posso construir uma nova história dentro da minha carreira. Com o Corinthians, é salvar o Corinthians de uma possível segunda divisão. É impensável que, neste momento, um trabalho faltando pouco mais de 20 rodadas para terminar. 12 rodadas, né? 12 jogos. 26, né? Faltando 12 rodadas para terminar, ninguém vai avaliar o trabalho dele por agora. Quem contrata o Tite nesse momento, e o Tite topar nesse momento, ele está pensando no projeto para o ano que vem. Mas é assim no texto, né? É assim na ideia. O Flamengo só está precisando de um bom treinador, dentre tantos que passaram por lá desde a saída do Jorge Jesus? Não, o Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 2 meses depois tem um dos piores técnicos da sua história. Culpa de quem? Do técnico ou do Flamengo? Do Flamengo. A última vez que o Flamengo teve um técnico de janeiro, 1º de janeiro até 31 de dezembro, foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. A última vez que teve um técnico o ano inteiro foi em 2011. Não por um ano. O Jorge Jesus ficou por um ano, mas ficou do meio do ano ao outro meio do ano. Começo ao fim de temporada? Começo. Você chega, planeja, organiza e vai até o final do ano. A última vez foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Era Patrícia Amorim a presidente. Hoje o Tite falou uma coisa que eu acho que ele foi coerente, Kleber. Ele falou sobre ajustes de datas. Desde o princípio estava claro que ele toparia trabalhar em outubro, porque significaria para ele começar o trabalho de 24 antes para organizar a casa e ter o trabalho do ano que vem. Agora o grande desafio é o Flamengo cumprir o projeto, cumprir o contrato. Porque o Flamengo não consegue cumprir o contrato de ninguém por um ano, em todas as gestões extremamente modernas, competentes. O Flamengo está sempre à mercê. Nesse aspecto ele falha.
E acho que vai precisar mexer no elenco, mas a gente vai conversar daqui a pouco com o Vene. Eu queria ver de você o seguinte, Mauro. O Mano, docemente, disse que o Tite foi um fiasco na Copa do Mundo. O Mano este aqui, para não confundir com Este aqui, Mano, não o Menezes. Ele já me xingou também. O Mano Menezes pode ou ter o pensado Tite? isso, não, não ia falar. O Menezes falou, pô, de vez em quando me xingam por algo que você falou. Me confundem. Entendi. Então eu vou começar a chamar você só de Menezes agora. Mas a questão é assim, o Tite precisa de alguma... Todos nós precisamos, né? Eventualmente de mexer em alguma coisa, melhorar alguma coisa. O Tite trabalhou de 2016 a 2022 na seleção brasileira. Setembro de 16... São 6 anos só na seleção brasileira. Eu acho que é muito mais fácil você voltar ao dia a dia de um clube do que você se acostumar com o de vez em quando de seleção e um trabalho de gabinete, como ele desenvolveu muito bem. Sem dúvida. Mas nesse período do que ele fez na seleção, que é o top, muito, ele precisa do quê na montagem do time? Porque o discurso foi o óbvio, né? O Flamengo tem um grande time, DNA, futebol virou uma questão genética, né? Com certeza. O que ele vou precisa? pro programa do Ratinho, inclusive, fazer um teste da paternidade, não tenha dúvida. O PVC fez um belíssimo texto pro jornal que eu trabalho também, Jornal dos Esportes, sobre esse DNA do Flamengo, né? E que é bem isso, só que nos momentos ótimos, né? Não é toda hora que vai para cima, vai para frente e deixaram chegar. Com esse potencial, com esse elenco, com esse treinador, sobretudo o Tite de 2015 para cá, que fez aquele baita Corinthians campeão, mas também vistoso, em momentos na seleção brasileira também, o casamento me parece perfeito. Precisa ter um pouquinho de paciência com o Tite. Em relação a essa coisa, mas ele está há muito tempo de gabinete, ele se fez, desde que chegou à CBF em setembro de 2016, uma rotina de sempre ir à CBF, conversar com todo mundo. Claro que é muito diferente do treinamento, mas o Tite não está enferrujado. Ele voltando a campo e rapidamente os resultados virão. Não vou dizer que para agora, até porque tem uma vantagem oceânica do Botafogo à frente. Mas tem tudo para dar certo o Tite no Flamengo, mesmo com o Flamengo. Agora é mesmo o tipo... O que acontece? O Tite é um cara que tem muito cuidado com as palavras, né? Então, era para se imaginar mais ou menos isso, né? A resposta dele sobre o fato de ter mudado de ideia foi dentro daquilo que eu já também imaginava, acho que todos nós, né? Eu pensei uma coisa, mudei de ideia, porque ele até usou uma historinha, né? Falou, o Marcos Braz perguntou como é que a gente pode sintonizar as necessidades do Flamengo com as suas. Enfim, e também, sinceramente, eu já falei isso em outras ocasiões, eu acho que são duas situações distintas. Uma delas seria o Tite assumir o compromisso de comandar um determinado clube a partir do ano que vem, 2024, e de repente ele vai para o Flamengo, né? Aí ele estaria traindo esse clube com o qual ele teria se comprometido. Na realidade, quando ele falou que só voltaria a trabalhar em 2024, ele assumiu um compromisso com ele mesmo. Ele não fez nenhum tipo de promessa para terceiros. Ele não envolveu terceiros. Apenas mudou de ideia. Foi muito infeliz, de repente, na expressão utilizada, né? Dizendo que poderiam chamá-lo de mentiroso, né? Caso ele mudasse de ideia. Mas, na realidade, ele, digamos assim, tem todo o direito de mudar de ideia, como qualquer um de nós, né? Não vejo nenhum motivo para tanta falação. Mas ele não quis o Corinthians. Gente, hoje em dia, falei isso há pouco lá na Jovem Pan, qualquer pessoa minimamente razoável, qualquer profissional, entra trabalhar no Corinthians e no Flamengo, ele vai escolher o Flamengo. O Corinthians tem problemas que o Flamengo não tem. O Flamengo tem problemas da sua gestão do futebol. Mas, economicamente e tudo mais, o clube não tem nenhum tipo de problema, né? O clube tem uma estrutura, questão financeira, muito equilibrada. Então, na realidade, eu acho que a escolha dele foi muito natural. Eu não vejo nada assim de muito... Agora, tem aquela coisa, né? Uma ciumeira, porque ele escolheu outro clube. Não foi só ele. O Vitor Pereira também não quis o Corinthians, foi para o Flamengo. O Renato Gaúcho recusou o Corinthians, foi para o Flamengo. Enfim. Mais, né? Mas ninguém fez uma pergunta assim mais direta também, né? Quer dizer, o Gabriel, resolvemos, conversamos, e ninguém voltou muito também no assunto, não forçaram muito a barra. Enfim, foi um negócio meio água com açúcar, né? Mas também não esperava muito, não. Acho que o Tite, ainda mais uma semana no clube, já imaginava isso. Eu acho que o mais importante, honestamente, é que ele faça um bom trabalho. A partir agora de quinta-feira, com o jogo, né? A partir de quinta-feira com o jogo. Rafael Soares, não faça graça. Luciano, é o seguinte, meu irmão,
eu acho que as metas são muito tranquilas para o Tite. O time do Flamengo vem numa fase ruim, mas ele de cara pegou esses 9 dias de trabalho para organizar a equipe. Jogaram a quinta-feira fora de casa, estreia, contra uma equipe que está num mau momento. O Cruzeiro venceu só um jogo dos últimos 10 e tenta se afastar da zona do rebaixamento. Então, é uma meta muito factível, que é ficar ali entre os 4 mais bem colocados para conseguir uma vaga na Libertadores. Título, só se o Flamengo surpreendentemente engatar uma série de vitórias, uma série espetacular, desses 12 jogos, vencer quase todos, e o Botafogo perder vários pontos. Isso é difícil de acontecer. Mas ele já falou também lá para as mídias do Flamengo que quer continuar mantendo acesa a chance de ser campeão. Para isso, ele tem que vencer os jogos e deixar as coisas acontecerem. Eu acho que vai ser esse o primeiro passo dele, tentar vitórias em todos os jogos e melhorar para isso, óbvio, para chegar até isso, melhorar o desempenho da equipe. Tá? Eu também acho que a maturidade de um trabalho só vai ser alcançada no ano que vem, mas ele já pode mostrar alguns sinais nesse ano. Eu acho que já na quinta-feira já dá para mostrar uma equipe mais organizada, né? Acredito eu. Uma equipe mais competitiva. Inclusive, o Tite ele gosta de arrumar seu time pela defesa. Eu acho isso ótimo. Acho que pela defesa você começa a montagem de um time. Eu acho que a defesa é o alicerce. Se você não toma gol, ou toma poucos gols, você já tem meio caminho andado. Aí você vai fazendo a equipe evoluir nos outros setores, né? Até porque o Flamengo tem jogadores de talento. Se tiver uma defesa organizada, mesmo que seja a base de algumas individualidades, o time pode chegar ao gol. Então é importante ter uma defesa sólida. Eu acho que essa vai ser a primeira medida dele. Tá? Dar uma solidez defensiva a essa equipe, e eu acho que esse é o caminho. Para mim, sempre é o caminho. Para você melhorar um time, monta uma defesa direitinho, organizada, sabe? Não importa como joga, linha alta ou mais fechado, o time, enfim, mas que saiba trabalhar dessa forma. O Newton César, acho que, como eu já falei, primeiro passo é organizar o time e terminar bem essa temporada com a vaga na Libertadores. Se porventura o Botafogo perder muitos pontos, ele tem a obrigação de tentar vencer e tentar se aproximar. É muito difícil, mas são 12 jogos. Se desses 12 jogos o Flamengo tiver um desempenho de muitas vitórias e o Botafogo tiver aí 3 derrotas, 2 empates, 3 empates, sei lá, de repente se aproxima. Eu acho pouco provável que isso ocorra. Tá? Mas também não sei qual vai ser essa do Botafogo, que saiu o Bruno Lage, assumiu o Lúcio Flávio, não sei como vai se comportar o time. Enquanto o Fluminense venceu, aí tem alguns detalhes, né? Foi um jogo sob medida para o Botafogo retomar aquele jogo de contra-ataque, e funcionou. E o Fluminense, acho que muito inebriado pela classificação para a final da Libertadores. Agora, outros jogos veremos aí com mais calma como o Botafogo vai se comportar. Até porque os adversários impõem uma mudança de comportamento, que foi até o que o Bruno Lage tentou fazer. Porque o Botafogo vinha segurando alguns resultados, sofrendo muita pressão. E o time tinha que ter mais a bola, saber cadenciar mais o jogo. Só que ele não foi capaz, ele não conseguiu fazer. A intenção me pareceu corretíssima, só que a execução não deu certo. Então vejamos agora com o Lúcio Flávio como é que vai funcionar. Se vai bem, se não vai. Mas acho difícil que o Botafogo perca tantos pontos assim. E, paralelamente, o Flamengo ou alguma outra equipe tem uma sequência de vitórias tão improvável. No caso de 12 jogos, eu diria que o Flamengo teria que vencer 10 ou 11. E torcer para o Botafogo perder pontos aí para poder ter alguma possibilidade. Ele acerta quando diz, não na coletiva, mas antes, né, que tem que lutar até o final. Isso é óbvio, né? Isso é evidente. É difícil, mas não importa. A obrigação dos jogadores é tentar fazer o melhor possível. José Vilela pergunta se o Cebolinha vai ter mais oportunidade. Eu acho que assim, ele está em Caratuperá, no Maranhão. O Caratupera, eu não sei qual é a pronúncia, acho que é Caratupera, né? Está sem acento. Zé, obrigado pela participação, eu sei que também é do Clube de Membros. Amigo, eu acho que sim, eu acho que o Tite teve o Cebolinha como jogador importante na conquista da Copa América 2019 e imagino que ele vá tentar recuperar esse jogador. O Cebolinha é um bom jogador, teve alguns bons momentos com o Dorival e com o Vitor Pereira, com o técnico Sampaoli menos, jogou menos e caiu de rendimento. Eu acho que o Tite vai tentar recuperar. O Cebolinha não é um mau jogador, ele é um bom jogador. Acho que é uma questão de realmente conseguir aproveitá-lo e ele também reagir. Tivemos casos aí recentes, o Pulga também, esse cara não joga nada, hoje é titular absoluto. O Michael, que tinha dinheiro jogado fora, aí quando ele foi embora, por que venderam o Michael? Às vezes acontece, né? Demora um pouquinho até o pessoal, os jogadores se adaptarem, né, a um novo ambiente, a um novo time. Você, Gustavo Soler,
Fala, craque, boa noite para você, para o Jamel, Veloso, Mauro. Bom, para Monique também. A Monique, né, que está nos acompanhando de casa. Então, é isso, muito isso que o Veloso e o Jamel já falaram, né, com relação ao Tite, que você falou também. O discurso é chato, o discurso sempre para tentar sabonetar alguma coisa, né, tentar ali esconder algumas situações, né? Quando ele vai num podcast e fala, se eu assumir um time em 2023, pode me chamar de mentiroso. E hoje ele já inventou um novo termo para explicar o motivo da sua escolha. É claro que é um profissional extremamente capacitado para fazer o Flamengo ser um time que vai disputar e pode conquistar os principais títulos de 2024, mas ele volta, né, atrás daquilo que ele tinha de convicção, porque provavelmente o que ele esperava não aconteceu. Convite de um grande clube europeu, a possibilidade de trabalhar em outro país, em um outro mercado, esses convites não chegaram. Então ele vê no Flamengo, que é um time de massa e um time com muito dinheiro, como essa oportunidade de voltar a trabalhar, voltar a estar no cenário do futebol brasileiro. Então vamos ver se dentro de campo ele vai conseguir apresentar um grande trabalho ou se o trabalho dele será igual ao discurso, que é bem chatinho. É uma incompetência quando você vê... Eu conheço só dois ali, que é o Marcos Braz e o Landim. Um presidente que nunca se responsabiliza por nada, não dá entrevista para ninguém, e aí, quando é para apresentar treinador, ele é o primeiro a estar. Marcos Braz, que brigou, que está na justiça aí, que deu uma mordida na virilha de um torcedor dentro de um shopping. Tudo mudou. Ninguém se fala mais disso. Ninguém se fala em todos os prejuízos que o Flamengo tomou, em todas as badernas que foi, de soco na cara, tapa na cara, jogador brigando com dirigente. Uma vergonha para a instituição Flamengo e para os patrocinadores. Todos. Porque quando você mostra ali todos os patrocinadores, você mostra incompetência. Aí é incompetência. Eu não... Bruno o quê? O que ele é? Não, tudo bem, ele é executivo do Flamengo, o outro eu não sei quem é também, nem quero saber. Falar a verdade, isso aí é a verdadeira incompetência. Betinho, não sei se dá para parar ali, mas é a verdadeira incompetência de presidente, de dirigente, de executivo. É a foto da incompetência. É a foto da incompetência. Então vamos colocar o Tite ainda nesse balaio aí, porque ele está chegando agora e é uma boa contratação. Não, o Tite mas não. A diretoria é a foto da incompetência. É a foto da incompetência. Aí você traz um cara com a grandeza do Tite, com o patamar que ele tem, um treinador de 2 Copas do Mundo que foi medíocre nas 2 Copas do Mundo. Foi um dos piores treinadores da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Um dos piores, para mim. Uma vergonha como treinador em Copa do Mundo. Mas no Corinthians é o maior treinador da história. E é um cara que veio, e essa aí é a foto da incompetência, tirando o Tite. O Tite não. Essa aí, ó, é a foto da incompetência, de que os treinadores não valem nada, de soberba, de achar que pode tudo, e de um Flamengo que perdeu 6 títulos. 6. Diretor de futebol, o outro lá. 6 títulos, sendo que um time que arrecada quase 2 bilhões, mandou embora Domenech Torren, Jorge Jesus deu uma banana, Rogério Ceni foi mandado embora, Renato foi mandado embora, Paulo Souza mandado embora, Vitor Pereira mandado embora, Jorge Sampaoli mandado embora, e aí vem o Tite. Que aí o Tite, como é um cara muito forte em relação à sua profissão, ele tira todos os problemas e que a única coisa que eles têm no planejamento é a Libertadores direto. Não é absurdo? Não, é isso aí, é a foto da incompetência, porque o Flamengo que tem a maior receita do futebol brasileiro. E para mim ainda tem o melhor Pode escrever lá, a foto da incompetência. O melhor elenco do Brasil. Menos o Tite. Você não ganha nenhum carioca. Isso. Não, disputou 6 campeonatos. Perdeu 6 campeonatos, perdeu 6 campeonatos e não chegou a nenhum título. Então é um ano desastroso para o Flamengo. Você perde receita, você não tem o ganho, né, com as competições. Tem multa que foram pagas para treinadores, São Paulo e o Vitor Pereira, altíssimas.
Quer dizer, tudo que aconteceu no Flamengo... Que no total deu 50 milhões. Tudo que aconteceu tem que riscar, De multa. pagar. É, só de treinador. É só treinador. E eles não pagam, não é do salário deles, né? Porque eles não têm salário. É impressionante como dá prejuízo para o Flamengo e não acontece nada, né? E aí o Tite chega para mudar tudo isso, para remontar um Flamengo para o ano que vem, porque vai acontecer uma mudança muito grande no Flamengo, a gente percebe isso, e o Tite chega para fazer essa reformulação. E o Flamengo vai ser cobrado. Só que o Tite, eu tô olhando aqui nessa apresentação do Tite, estava até comentando com o Jameli, como o Tite envelheceu. Muito. A Copa do Mundo, esse período de seleção, aí ele ficou esses 10 meses sumido aí, como voltou envelhecido. Eu estava até olhando aqui com 62 anos, com um corpinho de 70 e pouquinhos anos. Eu tenho 57. Ele tem 62, 62, acabei de falar. 62 ele tem? 62. Então ele tem 5 anos a mais que eu só? Um corpinho de 75. Pô, eu tô melhor que ele, hein, gente? Mas envelheceu. E vai chegar num Flamengo que é um vulcão, né? Que é uma bomba relógio. 5 anos é pouco, pô. Que realmente a cobrança... Pera aí só um minuto. Ô, Tuco, você quer fazer o programa? Não, se você quiser, você pega... Não, se você quiser fazer quer fazer o programa, quer apresentar, você quer ir na cultura, você... Não, se você quiser, você quer... Não, obrigado. Não quer mesmo? Certeza. Vai fazer melhor. Não. Quer? Não. Nome dos filhos, então. Matheus e Miguel. Antes então, de você... só para terminar, a pressão que ele vai sentir no Flamengo, e a gente já percebe ele bem cansadinho, é completamente diferente da seleção. O quê? A seleção, dia a dia, não tem cobrança, não Pô, tem se perder organizada. O Flamengo... Ele joga com quem, o Flamengo? Estreia contra o Cruzeiro lá. Em Minas? É. Ah, se perder, irmão... Depois tem o Clássico. Não, o Clássico é do Cruzeiro, desculpa. O Flamengo é o... Depois, Léo, fala pra mim os jogos que o Flamengo vai ter, e aí a gente vai discutindo isso. Antes do Jameli, do meu querido Gustavo Soler, e também do Mauro Galvão, antes de eu colocar o ruim aí no Flamengo, né? Você que mora no Rio. Pois é, Neto, tem essa situação aí da seleção brasileira, quando aconteceu que o Gabigol não foi convocado, mostraram ele cantando com a torcida que não precisava do Tite, e a questão também do próprio Pedro, né? Tudo que aconteceu com ele, e eu acho que não é por coincidência, né? Os dois não vivem uma boa fase, né? Não vivem uma boa fase. O Flamengo está tendo dificuldades no ataque, e eu acho que isso aí é mais um problema aí que o Tite tem para resolver, né? O Bruno Henrique é um jogador que ele voltou bem, mas ele talvez jogando com o Gabigol e o Pedro, talvez eu acho que o time fique um pouco exposto. Então não sei se ele vai conseguir fazer com que o Flamengo jogue dessa forma. Talvez ele comece um pouco aí de repente com o Bruno Henrique e um dos atacantes, porque a gente sabe que até aqui esse trio não deu certo. Que agora a nova visão do Tite do Flamengo, ajustes de datas. E o projeto me encantou. E o ajuste de datas. Em relação a outras coisas, a gente vai falando na sequência aqui do Baita Amigos. Vamos então ensinar, ó, Cruzeiro fora. Torcer para perder, né? Eu. Sei vocês. Eu vou torcer para perder. Só para ver o circo pegar fogo no anão e também da zona... Pega fogo, hein? Do outro lado, porque se perder vai lá para a zona do rebaixamento. Exatamente. Aí Vasco em casa, dá Vasco. Eles têm medo do Vasco. Grêmio fora. E depois o Bragantino em casa. E depois o Santos vai fazer 4 pontos só. O Tite pode cair até o Santos. Tira, tô brincando. Depois foi a entrevista de apresentação do Tite, né? Achei que foram feitas perguntas interessantes para o Tite, né? Não entraram ali na questão das ofensas, dizendo que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. O pessoal ali que estava representando a imprensa fez perguntas voltadas para o trabalho dele. E o que me chamou a atenção, o Tite sempre foi um treinador que teve discursos com um ótimo vocabulário, com palavras rebuscadas, e ele estava bastante objetivo. Respostas curtas. Ele foi cuidadosamente
trabalhado e trabalhou para essa entrevista. Ele sabe da responsabilidade dele. Qualquer coisa que ele fale pode ser usada contra ele. Então, 2 pontos que me chamaram muita atenção. Foco na meta. Ele pensa em 2023 fechar o ano nos 12 jogos e levar o Flamengo à Libertadores da América à fase de grupos, entre os 4 primeiros. 2024 será planejado, mas em cima disso. Essa é a primeira meta. Ele, em várias respostas, falou sobre isso. E outro ponto, que já é uma característica conhecida do trabalho do Tite, ele abriu ali todas as possibilidades. Quando ele diz, o campo define quem vai jogar, ele abriu a possibilidade para todo mundo, inclusive para aqueles que estão em baixa no momento, como Everton Cebolinha. Quando perguntado sobre Gabigol e Pedro, ele disse, é possível, depende das circunstâncias. Mas ele falou de Luiz Araújo, ele falou de Cebolinha, ele falou do Bruno Henrique, que está num bom momento. Então, ele vai estabelecer uma competição dentro de uma lealdade que irá fazer com que o rendimento da equipe melhore. Com a qualidade que tem, a tendência é que nós vejamos aí um Flamengo apresentando o melhor futebol. Porque realmente, e o Tite é assim, em clubes, onde ele trabalhou em clubes, funcionava assim, e é só a gente pegar o retrospecto dele, a competição, quem estava melhor era o cara que jogava. Então eu achei uma coletiva muito interessante, muito equilibrada, um cara muito experiente, que veio sem oba-oba, sem declarações de amor. Ele falou do trabalho, falou do objetivo. Qual é a meta que eu tenho? 12 jogos. Terminar na fase de grupos da Libertadores da América. É isso. Para isso, nós vamos trabalhar. Então, interessante. Não precisa de discurso bonito, de declarações de amor, de promessas. Pés no chão, trabalho com competição, e o Tite é muito bem preparado para fazer isso com a sua equipe. Então, eu achei bem interessante. Deixa eu ouvir aqui a opinião pelo seu carinho. Os paulistas vão falar demais por não perguntarem por que não aceitou o Corinthians. É uma pergunta que tem uma resposta óbvia. A resposta para ele não ter aceitado o Corinthians é óbvia. E passa pelo seguinte: ele no Corinthians é o maior treinador da história do clube e já ganhou tudo o que era possível. O Corinthians está numa má situação. Ele não poderia repetir no Corinthians no momento o que ele já fez antes. E hoje trabalhar no Flamengo é melhor para o profissional. Oferece melhores condições. O Tite tem condições de engordar o currículo dele no Flamengo, como fez o Dorival Júnior. Dorival chegou ao Flamengo, ele não era campeão da Libertadores da América. Ele agora é campeão da Libertadores da América. Ele tinha uma Copa do Brasil. Ele colocou mais uma Copa do Brasil no currículo e depois acabou ganhando mais uma com o São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Elenco, estrutura, condições de disputar título, de investimento para contratar, tudo isso levou o Tite. Agora, não fizeram realmente essas perguntas para ele. Mas a resposta hoje é óbvia, basta ter um pouco de noção. Hoje é melhor trabalhar no Flamengo do que no Corinthians. Isso é evidente. Claro que o torcedor fica chateado, tem o Tite como um ídolo, ele é o maior treinador da história do clube e gostaria de vê-lo lá, mas quem analisar com a razão vai entender. Tomara que ele consiga manter uma solidez na defesa. Todas as equipes do Tite em clubes tiveram isso. E a própria seleção brasileira também, na maior parte da passagem dele lá.
Essa é uma característica do trabalho dele. E ele deixou isso bem claro. Temos que ter uma solidez defensiva e ofensiva. Ele busca o equilíbrio dos times. O Flamengo, pós-Jesus, nunca mais teve um equilíbrio defensivo. Teve momentos em que teve um equilíbrio defensivo. Com o Dorival, quando o João Gomes estava ali e tal. Mas o Flamengo sempre foi um time que deixou espaços. E com o Tite, dificilmente isso vai acontecer. Como previsto, a coletiva do Tite foi meio xoxa, não teve lá grandes aspas, grandes respostas. Vou pensar uma para a gente começar o programa. Eu sou um treinador que monta o time de acordo com os jogadores que eu tenho. Jogadores não precisam se adequar ao meu esquema. Eu que me adequo ao esquema dos jogadores. Um pouquinho diferente do seu antecessor no rubro-negro que você conhece tão bem, Dija. Boa noite, Plirra. Primeiro, boa noite Luiz, boa noite Marcinho, boa noite Praz, ao fã do esporte. Na verdade, foi uma viagem maravilhosa, mas vamos deixar para falar da viagem depois. Assim, eu acho que o Tite, ele começa bem, né? Com essa declaração, com esse pensamento, porque eu também sou dessa opinião, né? Eu acho que o treinador ele tem que se adequar ao que ele tem, que ele já encontra no clube, né? Lógico, você vai pedir um jogador ou outro, mas você tem que utilizar o seu esquema de acordo com os jogadores que você tem. Eu acho que é o início bom, principalmente, eu acho que essa declaração também vem muito em relação ao antecessor, no caso o Sampaoli, que era o seu esquema, da sua maneira, primeiro em detrimento do que ele tinha, né? Ele não se importava com o que ele tinha, jogava dentro do seu esquema e não deu certo, né? Então acho que o Tite já começa modificando para ver se consegue ter sucesso no Flamengo. Praz, tá com a carinha de que vai conseguir, não tá não? Boa noite. Boa noite, ter sucesso. Companheiros, bem-vindo de volta, Djalma, fã de esporte. Cara, o Tite, o que ele tem é um cara muito inteligente, né? Ele sabe ler o ambiente, sabe a hora de cobrar, sabe o que tem que falar numa coletiva de apresentação. Então, assim, acho que não fugiu muito do esperado para quem conhece o Tite. Sim, óbvio que pra gente que tá aqui do lado de fora seria melhor uma entrevista com mais aspas, como tu falou, né? Mas eu acho que esse primeiro ponto, eu acho que é quase que consenso, né? Não digo que é consenso. Que normalmente já é ensaboado. Difícil ele dar uma declaração. Só que assim, eu acho que essa declaração era não podia esperar outra coisa, porque o Sampaoli ele sai justamente, não consegue sucesso no Flamengo justamente por causa disso. Ele não foi flexível ao ponto de conseguir se moldar o elenco, né? E as entrevistas dele, ele falou muito sobre isso, né? Que ele não tinha conseguido colocar o jeito de jogar dele ainda. Então, acho que o Tite começa bem. Ele acalma o ambiente do Flamengo também, que estava precisando. O Tite, Márcio Amoroso, disse nessa entrevista que conversou com o Gabriel Barbosa, aguardada a conversa, e junto com o Pedro, os dois atacantes. Ele explicou, não sei se explicar é o termo certo, mas justificou ao Gabriel a não convocação para a Copa do Mundo, que, na verdade, não foi o Pedro quem roubou a vaga do Gabriel. O Gabriel, se fosse para a Copa, ele seria para uma posição mais móvel do ataque, e o Pedro foi para ser centroavante mesmo, foi reserva do Richarlison na Copa do Mundo. Você tinha ali a ordem Richarlison, Gabriel Jesus, que acabou se lesionando durante a Copa, e o Pedro, que acabou tendo algumas oportunidades. Ele conversou com os dois ao mesmo tempo, Fabula. Vamos tentar fazer aqui uma reconstituição do crime, reconstituição da cena do crime. Como é que vocês acham que foi essa conversa? Ele perguntou como os dois enxergavam, primeiro, a disputa de posição entre eles e a possibilidade dos dois jogarem juntos. Não sei se com o Bruno Henrique ou não, o Tite jamais entregaria tudo a esse ponto. Como é que você acha que foi esse papo, Fabula? Bom, boa noite, meus nobres companheiros. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer de Djalma, Amoroso. Você quer ser o Pedro ou o Gabigol? Não, por característica, eu vou no Pedro. Então sou o Tite. Pedro, o que você acha de você e o Gabriel serem aproveitados juntos? Bom, professor, eu acho que nós, por característica, conseguimos jogar juntos. O Gabriel buscando mais o jogo, eu mais centralizado. E eu acho que eu não vejo problema nenhum de jogar os dois.
Até porque eu quero jogar, então, para mim, pouco importa quem seja meu companheiro. O negócio é jogar, mas eu acho que tem chance de os dois jogarem juntos, sem dúvida nenhuma. São grandes jogadores, bons jogadores. Essa discussão é eterna, parece, né? Eu assim... E, com certeza, eu acho que tem espaço para os dois dentro do campo, sem dúvida nenhuma. Não, no meu modo, primeiramente, boa noite a todos. Bem-vindo de volta, Dija. Moleque Dija, voltou com estilo, hein, Juliano? Diferenciado. Você é o estilo intelectual, o Dija Vovô garoto. Mas assim, eu acho que o Flamengo primeiro acertou, né, na vida do Tite antes, para poder ser aquilo que o Flamengo pensa de preparar o Tite para o ano de 2024, tentando buscar essa classificação para a Libertadores, né, que é importante para o Flamengo. Jogar com Pedro, com Gabigol, eu acho que primeiro essa reconciliação de tudo que aconteceu, que faz parte do futebol. Se faltasse essas brincadeiras no futebol, né, de que, não fui convocado, pô, e não sei o quê, pro treinador, me esqueceu. Pô, eu também poderia ter feito isso pro Filipão, o Djalma também poderia ter feito, Alex também poderia ter feito em 2002, onde todos atravessavam uma excelente fase e não fomos convocados. Só que você pegar o Gabriel Barbosa naquele momento da seleção brasileira, perante ao Pedro, eu acho que o Gabriel tinha muito mais oportunidade de servir a seleção brasileira, na minha opinião. Jogar os dois juntos. O pré-Copa do Pedro foi melhor do que o do Gabriel. Não, tudo bem, mas o que o Gabriel fez, né, até chegar no período da Copa do Mundo, ele foi muito bem. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, sobre o que a mídia esportiva achou dessa coletiva do Tite. Obviamente, né, que antes do Tite dar a coletiva, ou até alguns dias atrás, alguns programas esportivos e alguns comentaristas estavam fazendo um paralelo, vamos dizer assim, né, de como possivelmente, né, seria, né, a entrevista coletiva de Tite, né? Se algum jornalista iria perguntar alguma questão polêmica aí, né, sobre o Tite, né? Obviamente que o Tite, após a coletiva acabar, né, não teve pergunta polêmica, o Tite respondeu o básico ali, não teve aquela pergunta que, entre aspas, poderia desafiar ali o Tite. Foi uma entrevista coletiva, acho que já esperada por muita gente ali, a entrevista coletiva sem desafiar nada o Tite ali. Então, é o que a gente já esperava. Até eu esperava aquela resposta curta e bem rápida assim, né, sem fugir muito do tema. E teve algumas perguntas importantes ali que me chamou a atenção. A primeira resposta, vamos dizer assim, né, a pergunta eu não lembro. Mas a primeira resposta do Tite, né, por que ele aceitou trabalhar em 2023, né? Ele citou sobre a cidade, que é Rio de Janeiro, ele nunca trabalhou no Rio, sobre o clube, sobre o investimento que o clube pode fazer, né? Então isso acabou decidindo, né, a carreira profissional dele e acabou decidindo a aceitar essa proposta do Flamengo aí, né? E a outra resposta que ele deu também, né, sobre a situação de técnico, sei lá o quê, e a resposta foi o seguinte: o técnico tem que se adaptar aos jogadores e à equipe, e não ao contrário, né? Para mim, foi uma resposta que eu não esperava, sinceramente, mas uma coisa que totalmente diferente do Sampaoli, né? O Sampaoli, ele disse a mesma coisa, isso na época de um programa lá na Globo, acho que foi aqueles programas das 10, né? Que antigamente o Galvão Bueno apresentava, e durante o dia a dia do clube do Flamengo, fez totalmente o contrário, né? Então vamos ver se o que o Tite vai fazer nesse dia a dia de Flamengo, né? Mas uma entrevista tranquila, pacata, sem nenhuma questão polêmica aí, né? Obviamente que teve vários programas esportivos relatando que o Tite, o jornalista em si, né, poderia ser mais incisivo em algumas questões. Não foram, mas é isso, né? Esse é o famoso Tite do Flamengo. Então, ele tinha que responder, os jornalistas responderam, e sem, obviamente, né, sem fazer alarme nenhum, né? Porque, em qual sentido tô falando alarme? Porque qualquer coisa dita pelo Tite, uma vírgula fora do local, já poderia ter uma repercussão gigantesca, né? Então, acho que o Tite foi muito bem na sua entrevista coletiva, e agora ele tem todas as capacidades, tanto o clube tá cedendo, né,
ao técnico. O técnico também é um técnico fora de série. Acho que tem tudo para ter sucesso no Flamengo e no dia a dia. Tamo junto. E deixe seu like e se inscreve no canal, né? E tua opinião também importa demais.